E vamos então aqui ver algumas delas. A primeira é então aqui esta possibilidade de poderem desbloquear aulas individuais e não terem de desbloquear apenas as aulas no seu conjunto de módulos. Desta forma, damos então ao professor uma nova dinâmica para poder estar em sala de aula, podendo assim desbloquear aula a aula e não ter então aquele conjunto de 5 ou mais aulas desbloqueadas. Isto porque os professores nos dando como feedback de que às vezes tinham de obrigatoriamente desbloquear então as aulas por módulo, tinham de desbloquear logo 5 aulas, mas se calhar queriam que os alunos estivessem apenas, por exemplo, aqui na aula 6. Deste modo, o foco dos vossos alunos está apenas na aula 6 ou em outras aulas que também queiram desbloquear. Claro que, se continuam a pretender desbloquear todo o módulo, vão poder continuar a fazê-lo. Damos aqui uma destas duas hipóteses, ou aula a aula ou por módulo. Aproveito também para perguntar como é que costumam dar assim as vossas aulas, se preferem desbloquear por módulos, se preferem desbloquear aula a aula, qual é que acham que é aqui a melhor dinâmica? Contem-me assim um pouco de como é que fazem com as turmas que acompanham, tanto as que lecionam ou as que costumam assistir com os vossos colegas. A seguinte novidade é então aqui os cartões de login. Penso que certamente muitos de vocês já estiveram também aqui a fazer download destes cartões de login. O cartão em si inclui o link para a plataforma, o nome da turma, o nome do utilizador dos alunos e também a palavra passe do aluno, que normalmente é a palavra passe de turma para todos os alunos. Têm também disponível nestes cartões de login um espaço para colocarem o nome real do vosso aluno, mas aí precisam mesmo de escrever, uma vez que nós não temos acesso à senha que vocês colocam para definir o nome real. E vou aqui pedir à Sara para vos mostrar onde é que podem então fazer o login, o download destes cartões de login, para quem ainda não tenha se apercebido desta novidade. Entretanto, a professora Andreia diz que na sua turma desbloqueiam aula a aula e o mesmo com o professor Ricardo, por aula, para o acompanhamento do aluno ser mais orientado. Ok, boa. Sara vai então aqui mostrar-vos como é que fazemos para termos os cartões de login. Olá, boa tarde. Então, para nós acedermos aqui aos nossos cartões de login, basta aqui clicarmos nas opções da nossa turma e aqui em editar alunos, nós vamos ter aqui acesso ao gerar cartões de palavra-passe. Clicando aqui, nós vamos aceder aos nossos cartões. Eu vou aqui mostrar-vos também o exemplo dos cartões. E este aqui é o aspecto que um cartão de login tem. Portanto, como a Leandra explicou agora, tem aqui o link para acederem à plataforma, o nome do utilizador, o nome da turma e a palavra-passe da turma. Antes de uma primeira aula, podem então sempre fazer o download destes cartões, cortar e depois entregar a cada um dos vossos alunos. Desta forma, eles mais facilmente depois sabem qual é que é a sua conta e como é que entram na plataforma. Tanto em casa como na escola, porque a partir daqui já têm também o link para acederem à plataforma. Vamos a mais uma novidade. A próxima novidade é aqui a possibilidade de, ao concluírem de visualizar um vídeo, imaginemos que eu como professora estou a projetar um vídeo para a minha turma e disto agora aqui este botão que fica já validado o vídeo como visto também para os vossos alunos. Assim, nas contas deles, eles não precisam de voltar a ver o vídeo para que aquilo fique validado, basta que o professor, ao ter apresentado à turma, o vídeo também já fica como visto nos resultados dos vossos alunos. É importante aqui que cheguem ao final do vídeo para aparecer este pop-up. Depois, temos aqui esta questão nos quizzes. O que acontecia antes é que tinham de responder a todas as perguntas do conjunto de quiz para que pudessem então repetir alguma questão que se tivessem enganado ou que quisessem fazer novamente. Agora, não precisam de fazer o conjunto todo. Assim que terminam uma pergunta, têm logo a possibilidade de repetir essa mesma pergunta. Pois o que acontece é, as opções, nós fazemos assim, baralhamos novamente as opções de forma aleatória, para que o aluno não saiba exatamente que aquela era a opção 3. Okay? Depois, uma novidade bastante recente é então aqui a possibilidade de poderem ouvir o áudio nos quizzes.
Este áudio conseguem ouvi-lo em perguntas com texto e também perguntas em que as respostas são imagens. Se por acaso repararem em algum quiz em que as respostas das perguntas são blocos, aí o áudio não irá funcionar por enquanto. Funciona apenas com texto e imagens. Vocês já tinham também passado por esta funcionalidade. Isso. E aqui a professora Andreia diz-nos que adora a opção do áudio. Boa. Aos outros professores pergunto também o que é que têm achado desta funcionalidade, se tem sido útil para os vossos alunos. Partilhem aqui connosco um pouco de como é que tem sido a experiência. Vamos ao próximo. Depois, ao concluírem um exercício, podem ver exatamente aquilo que foi feito no exercício. Antes o que acontecia é que tinham um pop-up que ficava no meio do ecrã e depois não conseguiam ver o que tinham feito. Por exemplo, se o aluno quisesse mostrar ao professor qual é que foi a solução que tinha criado, não iria conseguir fazer porque nós colocávamos uma mensagem grande à frente do exercício, mas agora existe um botão de ver o exercício que permite fechar então essa janela e vocês conseguem então ver o exercício que está por detrás. Entretanto, sobre a questão do áudio, a professora Andreia acrescenta aqui que para os alunos que têm mais dificuldade na leitura foi uma grande ajuda, e o professor Ricardo acrescenta também que é bastante útil, principalmente porque dá mais autonomia aos alunos. Muito bem. Então, estamos a ver que lançámos aqui uma funcionalidade que está a dar imenso jeito. Depois, este é então um modal de feedback que falava, tem aqui em baixo do lado esquerdo a opção de ver o meu exercício. Ao carregar nesta opção, este modal grande desaparece e eu consigo ver o que foi programado pelo aluno. Posso também carregar no botão de tentar de novo e o próprio modal também já dá a indicação aos vossos alunos se eles acertaram ou não no exercício e também quantos pontos tiveram. Depois, no final de todas as aulas, assim que concluem todos os exercícios, aparece aqui o resumo com o final da aula. O aluno pode aqui saber tudo o que foi aprendido na aula, dar-nos também um feedback do que achou desta aula, ou então avançar apenas para a aula seguinte. Este resumo de final da aula aparece apenas nas contas dos alunos, uma vez que os professores já têm esta informação no plano de aula. Depois, para quem já esteja a utilizar aqui a UBox, devem ter-se apercebido há uns meses que alterámos aqui um pouco a forma como apresentamos a UBox e principalmente aqui com um destaque maior nas personagens que agora estão do lado esquerdo e conseguimos visualizar melhor qual é a personagem ou o sprite que estamos a programar. Antes o que acontecia é que tínhamos umas barras por cima, uns separadores, e não era tão claro que personagem é que era aquela, nem mesmo o nome, porque ficava assim um bocado cortado. Como quisemos para termos mais visibilidade, colocámos então desta forma. Aproveito também para perguntar se os professores que nos estão a assistir se costumam utilizar a UBox para criarem projetos. Ainda dentro da UBox, adicionamos também aqui esta opção de edição dos sprites, no lado em que estão já a criar o vosso projeto. Podem, a partir dali, definir o tamanho da personagem, podem duplicá-la, editar ou apagar, em vez de terem de programar isto tudo com os blocos. Depois, ao concluir as 30 aulas, o aluno recebe então este certificado de final de nível. Nesse certificado damos então os parabéns ao aluno por ter concluído as 30 aulas do nível. Nesse mesmo certificado aparece o nome do utilizador do aluno e depois uma descrição de toda a aprendizagem que ele fez dentro deste mesmo nível. Muito em breve vão também ter um botão, que se calhar já se aperceberam dele na plataforma, em que o professor a qualquer momento vai poder fazer o download deste mesmo certificado. Isto porque nós sabemos que, por vezes, por exemplo, estão a fazer o nível 1, mas em junho, que é normalmente quando terminam as aulas, não concluíram, por exemplo, as 30 aulas, mas fizeram com os vossos alunos 20 aulas. E merecem também um certificado. Então, o professor a qualquer momento vai poder fazer o download desse mesmo certificado. Ainda não está disponível, mas dentro das próximas semanas vão poder começar a fazê-lo.
No caso dos alunos, só vai ser possível mesmo a partir da sua conta quando chegam à aula 30. No do professor, vai ser possível a qualquer momento. O professor clica no botão e tem os certificados de todos os alunos da sua turma em qualquer momento. Depois o seguinte, é aqui uma novidade exclusiva, ainda não está disponível na plataforma, deverá sair apenas no próximo ano, mas vamos começar também a anunciá-la em breve para todos, mas queríamos aqui já dar-vos assim, uma primeira vista do que vai ser esta novidade. Vamos então alterar aqui um pouco a forma como os alunos vão navegar e aprender na plataforma. É uma mudança principalmente visual, não vai alterar muito do que já é a experiência que têm tido na plataforma, mas vai ser aqui um primeiro passo de algo que queremos também continuar a alterar na plataforma em si. Através daqui, os alunos vão então navegar neste mundo físico do que é o UBO, através das suas aulas. Não queremos alterar muito do que já é a experiência, e como veem, por exemplo, quando tem uma aula completa vai aparecer amarelo, como já é agora. Aulas por concluir continuam a azul, e aulas que não foram desbloqueadas pelo professor vão aparecer a cinzento. Até que o professor desbloqueie então estas aulas. É aqui principalmente uma mudança visual e não tanto uma mudança que vai afetar as vossas aulas. Por enquanto, esta mudança vai ser primeiro para os alunos e só depois para os professores. Se puder mostrar o próximo slide. Para terem aqui mais ideia de como é que será esta mudança, continuamos com as mesmas informações que já temos. Esta será então a página do Aprender e vamos continuar com as mesmas páginas dos desafios e dos projetos. Tem agora aqui também a imagem de como é que vai ser num computador. No anterior seria como vos vai aparecer em tablet ou telemóvel. E continuamos aqui com as mesmas informações que já temos hoje, só que um pouco mais alteradas. Esta é então uma novidade que sairá em breve, ainda não está disponível, mas queríamos já mostrar um pouco do que vem aí. Não sei se gostaram assim destas novidades, já tinham passado por algumas. E também se gostaram aqui desta novidade da Ubo World. Entretanto, passo então a palavra à Sara. Olá, boa tarde. Então, vamos aqui relembrar um bocadinho qual é que é aqui a organização daqui do currículo da UBO e, portanto, vou aqui começar por vos dar aqui a visão pedagógica daquilo que são os conteúdos que nós apresentamos na UBO. Então, começando aqui pelo curso, ele diz respeito aqui às 30 aulas que os alunos têm disponível em cada um dos níveis e, portanto, corresponde aqui à aprendizagem linear que eles vão fazendo em cada uma destas aulas. Passando aqui para a parte dos desafios, é aquilo que a Leandro também explicou agora, portanto, os desafios são aqui um formato curto com conteúdos sobre diferentes temas, portanto, como se calhar já sabem, nós temos desafios desde o pensamento composicional, às STEAM, aos ODS, portanto, trabalhamos aqui vários temas e é uma área que é atualizada com bastante frequência e tentamos sempre aqui que eles se interliguem com as matérias que vocês vão dando nas vossas disciplinas. Passando aqui dos desafios para os projetos, a área de projetos é aqui onde os alunos vão poder encontrar, onde vão poder realizar projetos livres ou então projetos com templates. Ou seja, eu vou até mostrar-vos aqui como é que funciona na plataforma. Portanto, os alunos vão ter aqui disponível a área de projetos, tal e qual como os professores têm. No entanto, portanto, acendo aqui a projetos. Os alunos vão poder aqui criar um novo projeto e, portanto, temos aqui vários templates, ou então utilizando aqui o projeto livre, em que eles podem partir de um tema que quiserem trabalhar, ou então a um tema que vocês lhe quiserem dar através aqui destes templates. Portanto, esta aqui é a forma como nós organizamos aqui os conteúdos na UP. Portanto, partimos aqui deste conjunto de 30 aulas e depois passamos aqui para os desafios e em seguida para os projetos. Ok. Passando então aqui esta visão, como expliquei agora aqui a ideia como é que eles podem criar um projeto livre, portanto, clicando aqui no criar novo projeto,
eles adicionam um nome e escolhem dentro de um template ou então um projeto livre. E temos aqui agora algumas dicas para vocês, enquanto professores, vocês depois podem utilizar com os vossos alunos. Então, agora falamos aqui de alguns alunos que podem sentir mais alguma dificuldade a nível da leitura, então nós criámos aqui um documento em que damos aqui uma sugestão de primeiros passos que podem fazer com os vossos alunos, também para eles criarem algum à vontade com o computador, ou seja, para não o passarem automaticamente para o computador e para utilizarem a plataforma, são exercícios que podem fazer com eles, para eles se irem ambientando à medida que vão, antes de iniciarem o contato com a plataforma. Eu vou mostrar-vos aqui este documento. Então, apresentamos aqui uma explicação de em que é que consiste a UB, em que é que consistem as nossas atividades e em que é que consiste este conjunto de atividades. E nós apresentamos aqui estas atividades. Então, em primeiro lugar, temos aqui ligar o computador, algo tão simples como ligar o computador, pode ser aqui também uma atividade que podem fazer com eles para eles se irem ambientando. Então temos aqui algumas sugestões. Depois temos também aqui o escrever com o teclado, pois sabemos que alguns alunos têm dificuldade aqui com a parte da escrita com o teclado e por isso apresentamos esta sugestão que também podem fazer com eles para criar aqui este à vontade. E, tal como o primeiro passo, quando entram na plataforma, é escreverem o nome do utilizador deles e a sua palavra-passe, esta atividade pode ajudá-los aqui também a criar esse à vontade. Para além desta sugestão, temos aqui também uma atividade como o rato do computador. Sabemos que aqui também a utilização do rato pode ser um desafio e por isso colocamos aqui como sugestão alguns passos que podem fazer com eles antes de eles começarem a utilizar. E temos aqui também outra que tem a ver com o navegador de pesquisa. Sabemos que para utilizarem a UB têm de procurar um navegador de pesquisa e isso também pode ser uma tarefa complicada e por isso deixamos aqui como sugestão para fazerem com eles. E pronto, no fundo, este aqui é o. E temos aqui também como instalar a UB no computador. Portanto, agrupamos aqui algumas atividades que podem fazer com eles e consideramos serem úteis e ajudá-los aqui a iniciar o caminho na UB. Então, avançando aqui para outra dica. Então, sabemos que alguns exercícios não validam, então o que nós sugerimos aqui é para vocês confirmarem as vossas soluções. Ou seja, aqui no botão da solução, em cada uma das aulas, nós temos aqui as instruções que estão disponíveis tanto para alunos como para professores. Dentro do botão das instruções, enquanto professores, vocês têm aqui acesso também ao botão da solução. Então, nós sugerimos que confirmem em primeiro lugar aqui a solução e perceberem se a solução corresponde àquilo que o aluno programou. Em certos exercícios podem também aqui consultar, as instruções em certos exercícios podem aparecer aqui cá em cima ou então aqui no lado esquerdo. Mais uma vez, o que sugerimos aqui também é alguns dos blocos, quando programamos, podem ficar escondidos, então nós sugerimos que cliquem aqui nesta, parece uma vassoura, normalmente é o botão de arrumar os blocos. Ao clicarem aqui, os blocos que podem estar perdidos vão ficar todos aqui juntos e vocês conseguem eliminar aqueles que não necessitam. E isso vai tornar o vosso exercício correto. Ou seja, por vezes há exercícios que não validam por termos aqui estes blocos espalhados. E também é importante aqui que alguns dos nossos exercícios têm blocos que já estão pré-programados no exercício. Ou seja, vocês quando entram numa aula, quando entram no exercício, alguns blocos já lá estão. Nós pedimos também que estes blocos não sejam eliminados, pois o facto de vocês eliminarem esses blocos faz com que o exercício não seja válido. Ou seja, por vezes temos alunos que apagam esse bloco por acharem que é o suposto, mas não, esses blocos são os blocos iniciais e devem ficar lá, eles devem depois continuar a programar a partir deles. Também sabemos que aqui a questão das direções e da lateralidade constitui aqui um desafio para os alunos. Nós sabemos que alguns deles têm alguma dificuldade com estes aspectos e por isso é importante que eles se consigam colocar aqui no lugar do objeto que estão a programar. E por isso nós sugerimos a vocês, professores, exemplificarem com o próprio corpo. Por exemplo, estão no carro
ou estão aqui no robô e tentarem mostrar-lhes como é que se vai movimentar com o próprio corpo deles, como é que se podem movimentar, e isso vai ajudá-los a compreenderem melhor como é que podem depois concluir aqui este exercício. Sugerimos também utilizarem objetos que exemplifiquem o robô que está a ser programado, ou até mesmo desenhar aqui o trajeto que têm de realizar. No carro robô, nós sabemos que temos aquele percurso, não é? Portanto, às vezes desenhar num papel também pode ser mais fácil para eles conseguirem perceber como é que aquele exercício se conclui. Ou então aqui contar as casas e percorrer aqui com os dedos no ecrã. Por exemplo, o drone agricultor, sabemos que também pode ser um exercício assim um pouco mais complicado e, portanto, aqui sugerimos que eles possam contar as casas e também os ajudem neste processo, e isso vai fazer com que eles consigam perceber mais facilmente e encontrar a solução mais facilmente. Além disso, temos aqui também o tema da formação, portanto, a Leandra, se calhar, vou passar-lhe agora Sim, sim. a palavra. Pronto, aqui também para vos acrescentar que neste momento ainda não temos uma data para a formação acreditada, que também vão ter, estamos aqui a aguardar por mais indicações de DRE, mas assim que soubermos desta formação, como já tem sido costume, serão então informados. As formações vão continuar a ser feitas pela ANPRI e depois, consoante o nível a que forem indicados, realizar então esta formação. Lembramos também que ao longo de todo o ano letivo vamos tendo então diferentes webinars, podem sempre inscrever-se caso o tema desse webinar faça-vos sentido para vocês e para as vossas turmas. E claro, recordar que têm sempre aqui a equipa do UB disponível para as vossas questões, tanto pelo chat da plataforma ou então pelo nosso e-mail, que é o olá@ubo.io. Trazemos então aqui estes temas, mas queríamos agora passar então a palavra a vocês, ou seja, contem-nos um pouco de como é que tem sido a experiência agora com o UB este ano, do que têm trabalhado, e podemos falar aqui um pouco, como ainda também temos bastante tempo. Se algum professor quiser participar com áudio, basta colocar a mão e nós colocamos então o áudio para poderem também participar. Andreia, a formação não é obrigatória, será uma oferta e depois todos os professores que queiram fazer novamente formação poderão então fazê-lo. Volto aqui a reforçar para qualquer questão que tenham, vão colocando aqui no chat, como a professora Andreia está a fazer, ou então basta colocarem, carregarem no botão da mão e nós também podemos colocar-vos com áudio para poderem participar. Ainda, Andréia, ainda não temos mais informações sobre a formação, será nos mesmos moldes ou será em moldes diferentes para este ano letivo, mas assim que tivermos mais informações, vocês também serão logo informados. Diga-me, Andréia, qual é que foi a formação que fez o ano passado? Se foi formação de nível 1, nível 2, além da formação presencial que também se fez. Caso se recorde. Então, fez então em 2019, 2020. Ok. O Flávio coloca aqui a questão de como é que pode transferir o aluno de uma turma para outra. Para transferir alunos tem de ser através de nós, ou seja, somos nós a fazer essa transferência dos alunos. O que nós lhes pedimos é que nos indique o nome do utilizador do aluno que quer transferir. Se forem vários, liste então todos esses alunos. Que nos indique também a turma em que o aluno está neste momento e qual é que vai ser a turma nova para a qual o aluno vai. Assim que tiver essa listagem, pode enviar-nos por e-mail ou através do chat na plataforma do Fala Connosco. Alguns professores já têm feito isso, é bastante simples. Basta indicar-nos então o nome do utilizador, turma que está neste momento e a turma que quer que o aluno seja transferido. Ok? Então, como são várias turmas e vários alunos, basta criar um ficheiro e envia-nos então esse ficheiro e nós fazemos logo a transferência.
Ricardo, nós não temos a possibilidade, não existe a possibilidade de apagarem aulas aos alunos, ou seja, existe aquele currículo de aulas e o professor não consegue apagar. O que consegue fazer é bloquear aulas. Vou pedir aqui à Sara que vos mostre como é que pode então bloquear as aulas. Ok. Então, voltar aqui à plataforma. Ok. Então, para nós bloquearmos aqui uma aula, aqui a visão das turmas. Ok. Então, temos aqui este cadeado de cima que serve para nós bloquearmos módulo por módulo, ou seja, por exemplo, nós queremos só abrir exclusivamente este módulo para os alunos, não é? Então nós clicamos aqui neste cadeado. Se quisermos abrir aula a aula, clicamos aqui no cadeado de cima, ou seja, vai-nos abrir apenas a aula que nós pretendemos. Portanto, estamos na aula 1, queremos que os alunos vejam apenas a aula 1, desbloqueamos a aula 1 e mantemos as restantes bloqueadas. Penso que era isto. Ricardo, exatamente como a Sara mostrou, não consegue apagar aulas, consegue é bloquear aulas ou módulos aos alunos. Módulos é o cadeado de cima e aulas é o cadeado junto à aula. Basta passar com o rato pelo número da aula e vai então conseguir bloquear. Depois aqui a professora Lídia sugere então que a plataforma podia ter momentos de linguagem gestual portuguesa, de língua gestual portuguesa, e que há uma escola do primeiro ano com alunos surdos e cegos. Seria bom para todos os alunos poderem aceder à plataforma. Professora Lídia, nós iríamos adorar que a plataforma chegasse a todos os alunos. Continuamos sempre a tentar aqui trabalhar em várias alternativas para tentarmos chegar ao máximo de alunos possível, e ficamos aqui então com a sua sugestão. Entretanto, claro que, exatamente como a professora Lídia fez, não precisam de colocar aqui no chat de sugestões, não precisam de colocar aqui no chat de questões. Se tiverem também sugestões, aproveitem este momento para depois também passarmos à equipa sugestões que tenham para a plataforma. Relembro também que temos neste momento a acontecer a nossa campanha de Natal. Os alunos, ao programarem um postal de Natal que depois podem partilhar com amigos, familiares, por cada postal criado, estamos então a doar 50 cêntimos por cada postal a uma instituição. E vamos também estar a participar da hora do código com estes postais. Por isso, desafio aqui também as vossas turmas a participarem desta iniciativa. Terão recebido mais informações no vosso e-mail. Não sei se já temos aqui professores que estejam a participar desta iniciativa. Okay. Em que, em relação à questão que coloca, Ricardo, dos alunos poderem repetir aulas já feitas, uma das funcionalidades que vamos querer implementar é a possibilidade do professor conseguir fazer reset àquela aula. Ou seja, ao entrar vai poder ter uma funcionalidade que lhe vai permitir apagar tudo o que já foi feito pelos alunos naquela aula e eles poderem repetir novamente essa mesma aula. De momento não temos essa funcionalidade disponível, mas planeamos colocá-la em breve. Entretanto, se for um pedido que tenha para nós podemos ir fazendo. Imaginemos que tem na turma X, gostava de fazer isto que estou a dizer à aula 9 e 10. Se entrar em contacto connosco, nós conseguimos fazer isso. Precisa sempre aqui deste apoio nosso. Com a funcionalidade que eu digo, os professores vão poder fazer isso através das suas contas, sem precisarem de entrar em contacto connosco.
Temos aqui a questão do Flávio. Exato, a listagem dos alunos cabe à Hugo, caso queira fazer estas transferências, enviem-nos então essas indicações. Hum, Penso que através da sua conta de professor, para conseguir visualizar os alunos, tem de colocar as turmas, através da página da minha instituição, na sua conta, ou seja, associa-se também às turmas todas e a partir daí vê o nome do utilizador dos alunos. Mas se calhar não vai conseguir é ver os nomes reais, porque cada professor de cada turma associou uma chave e é através dessa chave que vocês conseguem ver o nome real. Penso que será também o mesmo caso na sua unidade orgânica. Ok, certo. Então, nesse caso, o que lhe sugiro é que se associe a sua conta a todas as turmas. Assim, se quiser ver todas as turmas, carrega na turma e depois vê os alunos que estão associados. Caso seja mais simples, poderá também enviar-nos uma mensagem através do e-mail ou do chat e nós podemos também dar-lhe uma lista num formato diferente com todos os alunos, se precisar. Boa tarde ao professor Marco, não se preocupe. Nós, depois, amanhã, devem receber um e-mail automático do Zoom e através desse e-mail recebem também a gravação desta sessão, juntamente com a apresentação que aqui mostramos. Assim, caso queiram rever alguma coisa que não explicámos, ver aqui as questões que foram colocadas, podem fazê-lo através desse e-mail que recebem no dia seguinte. Claro que outras questões que tenham, entretanto, do meu lado e da Sara, era tudo o que tínhamos para hoje. Nós vamos aqui ficar mais 10 minutos, 20 minutos. As pessoas que tenham questões ou sugestões, vamos cá estar para também vos ouvir. Aos restantes, caso não tenham assim, mais nenhum tema a acrescentar, estejam à vontade. Obrigada. Entretanto, a quem precisar de ficar para tirar alguma questão, não se preocupem que nós continuamos aqui. Se quiseres colocar o último slide. Ao professor Marco, que entretanto entrou, não sei se tem se alguma questão, queira colocar.
Bem, o professor Marco coloca aqui a questão de como é que pode mudar o nome de login de um aluno. Sara, se puderes mostrar na plataforma. Sim. O nome de login. Sim. Bem, então, indo aqui ao editar alunos, podem editar aqui. Ou seja, trocando aqui no gerar nome do utilizador, podem aqui alterar o nome de login. Julgo que tenha sido isto, correto? Sim. Sim? Ok. Depois de alterar este nome do utilizador, o aluno precisa de começar a entrar na plataforma com o novo nome. Uhum. O anterior já não deverá funcionar. No entanto, a palavra passe continua a ser a mesma. Entretanto, caso não tenham mais questões, vamos então encerrar a sessão. Muito obrigada a todos por terem participado. Não se esqueçam que podem sempre entrar em contato connosco para qualquer dúvida que surja ou sugestões que tenham. Muito obrigada. Obrigada, boa noite.